Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã. Segundo a palavra do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 14, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda a casa dividida contra si mesma cairá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus expulsou o demônio de um mudo. E assim que saiu o demônio, o mudo começou a falar. E a multidão maravilhou-se. Daquele milagre, daquele prodígio. Porque o nosso Deus, quando toca, Ele vai até a raiz dos problemas. O nosso Deus, quando faz, Ele faz o trabalho completo. A palavra de Deus, quando é lançada, com poder e autoridade, todo joelho se dobra e toda língua confessa. O Senhor Jesus expulsou o demônio debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo. Olha que ele não disse mudo fala. Simplesmente expulsou o demônio e retirou a causa do problema. Muitas das vezes, nós não temos essa percepção. Nós oramos por determinadas coisas, buscamos em Deus determinadas coisas, mas nós não sabemos e nem temos o discernimento. É para ir direito ao ponto. Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós nem sequer sabemos orar. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Antes de conhecermos a Deus, de aceitarmos Jesus, nós não sabíamos sequer fazer uma oração de 1 minuto. Mas após recebermos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo com o tempo foi nos capacitando, foi nos habilitando, foi nos ensinando mediante a palavra. Hoje, durante o dia, o Espírito Santo ministrava algo muito forte no meu coração. Nós muitas das vezes queremos sacrificar, mas não queremos obedecer. E a palavra do Senhor diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. Damos muitas e muitas voltas, não conseguimos atingir o alvo. É porque não temos entendimento das coisas do reino. Às vezes vamos aos montes, jejuamos, sacrificamos, mas não conseguimos perdoar. Não conseguimos amar o próximo, não conseguimos cumprir as coisas mais simples da palavra. E queremos sacrificar, o nosso sacrifício é vão. Nós vamos rodar pelo deserto e não vamos alcançar. Andar com Deus é andar em obediência. Andar com Deus é ouvir a sua voz. Andar com Deus não é apenas falar. Nós só queremos orar, mas nunca ouvir. Nós precisamos ouvir a Deus. O nosso Deus ouve. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos a ouvir a Deus, porque é a palavra de Deus. Ouvir para perceber, para obedecer, para estar alinhado. Aquilo que alinha a nossa vida
Com Deus é a própria palavra, só que atualmente nós os crentes estamos quase que a descartar a palavra. Queremos viver sobre profecias e profecias. Deus, Ele fala, mas precisamos estar firmados na rocha até para testificar se a palavra que nós estamos a receber vem de Deus ou não. Quando Deus, Ele abriu o ministério profético na minha vida, começou a falar comigo, eu orei, eu disse: Deus, como é que eu vou reconhecer a Tua voz? Como eu saberei que o Senhor a falar comigo? Ele me respondeu: medita na minha palavra. A palavra de Deus vai testificar. Deus, Ele fala sobre a sua palavra. Por intermédio da palavra nós conseguimos conhecer um pouquinho do caráter de Deus, como Ele age, como Ele fala, como Ele procede. E quando Ele falar, o Espírito Santo de Deus nos dará esse discernimento. Arremante, que o demônio saiu e o mudo automaticamente começou a falar. O Senhor Jesus sabia exatamente a origem do problema e foi direto ao ponto. O inimigo muitas das vezes nos faz rodar pelo deserto, não nos permite ir direto ao ponto, para que nós não venhamos a alcançar. Mas hoje o Espírito Santo está a abrir o nosso entendimento. Às vezes é necessário dar 2 passos para trás para depois dar 4 para frente. Vamos voltar ao ABC, vamos voltar à base. A palavra de Deus, cumprir a palavra. Atualmente existe tanta informação, tantos métodos para tanta coisa, para alcançar isso e para fazer aquilo, e para ter unção, e para tudo, Mas nos esquecemos do principal. Firmar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, sobre a palavra, meditar de dia e de noite. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é bem-aventurado. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, arremante, mas tem o seu prazer, arremante, que na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Esse é bem-aventurado. Porque a palavra será como uma luz, como uma lâmpada. Aquele que vive pela palavra nunca andará na incerteza, na escuridão, porque o Espírito Santo guiará os seus pés, os seus passos. Às vezes nos questionamos: eu oro tanto, e por que não acontece, por que não abre a porta, e por quê? Temos que analisar como anda o nosso coração. E o Espírito Santo nesses últimos dias tem falado, tem repetido muito: as mãos limpas e o coração puro. Perdoar é algo que nós muitas das vezes banalizamos, mas não temos noção da força espiritual que o perdão tem. Quando nós perdoamos, cadeias são quebradas. Quando não perdoamos, nós damos legalidade ao inimigo. Muita coisa na nossa vida fica fechada, fica bloqueada. Porque nós todos os dias oramos: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos a Deus que nos perdoe, como nós perdoamos os nossos inimigos ou os nossos infratores. Imagina quando nós não conseguimos cumprir a nossa parte e vamos diante da presença de Deus pedir o perdão. A palavra do Senhor fala de uma parábola de um homem que devia ao seu senhor, ao seu patrão. O seu patrão cobrou a sua dívida severamente e ele clamou por misericórdia. Ele estava para ser lançado na prisão.
e foi perdoado, mas ele saiu daquela situação e foi cobrar alguém que lhe devia e o colocou na prisão. Quando o seu senhor se apercebeu da sua atitude, voltou atrás. Porque ele foi perdoado e não quis perdoar. São esses detalhes que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Mágoas, ressentimentos, maldade no coração, inveja, maledicência. Precisamos lavar os nossos corações para que Deus ouça o nosso clamor e a nossa oração, para que as cadeias sejam quebradas. Não vamos precisar dar muitas voltas, porque as bênçãos do Senhor são consequência da nossa obediência. Para muita coisa, não precisaremos. A palavra do Senhor diz que as bênçãos é que nos seguirão. Quem é fiel a Deus, as bênçãos o seguirão. Talvez você perguntou a Deus por que você não alcança o alvo. Por que não atinge? Por quê? O porquê? E Deus trouxe a resposta aos nossos corações. Muita coisa no passado mal resolvida, muita mágoa, muito orgulho, muita altivez. Deus pede nessa noite que venhamos abrir os nossos corações e haverá libertação. Haverá restauração. Deus, te louvamos e te exaltamos. Obrigada, Deus, por essa palavra. Ó Deus, que trará libertação. Deus, transformação para as nossas vidas. Porque a tua palavra, ó Deus, é como uma espada de 2 gumes que penetra até a profundeza do nosso espírito. Deus, que penetra as nossas almas e arranca, Deus, aquilo que não provém de ti. Te louvamos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor fará em prol das nossas vidas. Deus, da nossa casa e da nossa família. Porque Deus, o Senhor é fiel. Todas as promessas que o Senhor fez se cumpriram. Ó Deus, e também vai se cumprir nas nossas vidas. Deus, nós veremos a manifestação do teu poder. Ó Deus, nós veremos a restauração. Nós contemplaremos a glória da segunda casa. Deus, que será maior do que a primeira. Deus, veremos a tua misericórdia sobre as nossas almas. Ó Deus, te louvamos e te exaltamos nessa noite, porque o Senhor é digno, ó Deus, de todo o nosso louvor. Deus, de toda a nossa adoração. Deus, de toda a nossa exaltação. Deus, nessa noite nos prostramos diante da tua presença. Deus, abrimos o nosso coração, ó Deus, sendo falhos e pecadores. Deus, e clamamos por misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, lave as nossas almas. Lave, Deus, os nossos corações. Ó Deus, nós ouvimos a tua palavra. E a tua palavra diz, ó Deus, que a obediência vale mais do que o sacrifício. Deus, queremos voltar às primeiras obras. Ó Deus, ao primeiro amor. Deus, quando obedecíamos a tua palavra, quando ouvíamos, ó Deus, a tua palavra e cumpríamos.
Arremante, carrebo, Pai. Ensina-nos a amar. Ó Deus, os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ó Deus, mas contra principados. Arremante, carrebo, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Arrebo, Deus, a perdoar, assim como somos perdoados a cada manhã. Ó Deus, se não fosse a tua misericórdia, nem estaríamos de pé. Arrebo, Deus, nem teríamos despertado. Arremande, arrebo, Deus, nem estaríamos aqui reunidos. Porque, Deus, os nossos pecados são tantos. Arremande, arrebo, Deus, mas a tua misericórdia é maior. Arrebo, Deus, a tua misericórdia é melhor. Quebra, Deus, o nosso orgulho. Arremante, arrebo, Deus, faça-nos buscar o teu reino. Ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Arrebo, Deus, tira os nossos olhos das coisas do mundo. Arremante, arrebo, Deus, nos faça enxergar com olhos da eternidade. Ó Deus, porque tudo vai passar, somente a nossa alma. Arremante, arrebo, Deus, nós levaremos quando o Senhor Jesus voltar. Arrebo, Deus, faça-nos entender. Arrebo que o caminho do milagre, ó Deus, é o caminho da obediência, é o caminho do amor. Arremante, arrebo, Deus, é o caminho do perdão. Arrebo, Deus, que o caminho para a restauração é o arrependimento. Arrebo, Deus, talvez muitas coisas nas nossas vidas estão bloqueadas por causa, Deus, da maldade do nosso coração. Arremante, arrebo, Deus, tenha misericórdia. Quebra, Deus, as cadeias, as correntes. Arrebo, Deus, as fortalezas. Liberta-nos, ó Deus, desses cativeiros espirituais. Arremante, arrebo, Deus, e que sejamos testemunhas. Arremante, arrebo, Deus, do teu amor e da tua bondade, e que possamos viver, ó Deus, milagres como consequência da nossa obediência. Arrebo, Deus, consequência da nossa fidelidade. Ó Deus, Davi declarou: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sendo envergonhado. Arremante, arrebo, nem a sua descendência mendigar o pão. Arrebo, Deus, que não sejamos confundidos e envergonhados. Ó Deus, mas que sejamos testemunhas de que há um Deus nessa terra. Arremante, arrebo, fiel, justo, santo. Um Deus que tudo pode. Um Deus que vive e reina. Arremante, um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Ó Deus, para cumprir as suas promessas. Arremante, arrebo, Pai, transforma, Deus, as nossas vidas, muda. Ó Deus, a nossa visão, nos dê discernimento para entender, ó Deus, arremante, arrebo, que a solução para todos os nossos problemas. Ó Deus, arremante, arrebo, obedecer a Deus e a sua palavra, andar nos seus caminhos e fazer a sua vontade. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Arremante, arrebo, Deus, esconda-nos no teu esconderijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém.